Olha só o livraço. Dá uma olhadinha. 742 páginas nessa edição aqui. Tem uma outra edição. Essa aqui é da Bertrand Brasil. Mas o livro é português e é escrito em português de Portugal. O que às vezes causa para nós uma certa estranheza, mas muito pouco. É um romance histórico e ele tem muitíssimos personagens, tantos que você precisa às vezes dar uma olhadinha na árvore genealógica que tem aqui no final do livro. Porque é mais ou menos como os 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Você, às vezes, se confunde. Se bem que o Garcia Marques tem um monte de José Arcádios e um monte de Aurelianos e nomes repetidos e Úrsulas. Esse aqui não é tão assim. Tem alguns nomes que se repetem nos filhos, nos netos dos personagens, mas não é como no Garcia Marques. É Uma Mulher do Reino. Bom, são 3 livros, né? 3 partes, e é um romance histórico que se passa lá no finalzinho do século XVII, aí já pula para o século XVIII, meados, final do século XVIII, e chega no comecinho do século XIX, quando Dom João VI vem para o Brasil. Agora, o legal dessa história é a história de uma família. Tem muitos personagens que são reais, que existiram realmente. 4 deles que têm relevância histórica. Mas não é como aqueles romances históricos que falam da vida do rei, da vida do papa, da vida de alguém famoso. Esse é um romance histórico que só tem 4 personagens com alguma relevância histórica. Mas não é nada de gente conhecida, tal. Então, é a história de uma família. E essa família vai indo, crescendo, se multiplicando. Mas o legal é que grande parte dessa história se passa no Brasil colônia. Tem até uma grande parte do livro que é uma família indo desbravar o interior do Brasil numa monção, né? Uma bandeira. E atrás de ouro, e realmente enriquece o personagem, que é um sujeito inacreditável. Ele era um boticário em Portugal, e aí ele vem para o Brasil, e aí começa toda a saga da família. Depois ele volta para Portugal, mas um pedaço da família fica aqui. Ele passa 20 anos em Portugal, aí volta. Enfim, é uma história deliciosa de ler. Ela te prende, é muito interessante e tem toda essa coisa do Brasil, a relação Brasil e Portugal. Lembra que outro dia eu falei para você aqui do livro da Natália Rodrigo, que também tem um pouco isso, embora o dela seja autobiográfico. Ela conta a história dela, que os pais eram imigrantes portugueses, ela nasceu aqui, depois ela foi viver um tempo em Portugal com a família, e ela fala dessas diferenças, né? Tem um trechinho aqui muito engraçado, que o personagem, o primeiro personagem, ele volta para Portugal e ele fala assim: aqui é tudo igual, não mudou nada. Lá no Brasil, você sai e volta e tudo já está diferente. São Paulo, então, como cresce. É o contraste do velho com o novo mundo. Muito legal esse livro. E
das suas 742 páginas, eu separei uma única frase para ler para você. Como sempre, tenho que pôr os óculos. Lá vai. A emoção não faz mal nenhum. Ninguém morre de alegria, minha filha. Bom, os meus personagens prediletos, vou contar para você aqui. Ó, são 3 partes. A parte 1 é a Joana Maria das Virtudes. Depois é o Homem de Cuiabá. E depois o Rio de Peixe, que é a parte 3. Agora, eu me apaixonei por esse primeiro aqui, patriarca, André Ramalho Avelino. Mas aí, depois eu fiquei mais apaixonada ainda pelo filho dele, que é o José Carlos Ramalho Avelino. Esse José Carlos, ele tem um monte de mulheres. É muito legal. Tem uma, inclusive, que é uma freira, que ele rapta do convento. Bom, é uma história cheia de sexo, de aventura, tem incesto, tem tudo que tem direito. Tudo. Terremoto em Lisboa, tudo. É uma delícia de ler. São 742 páginas e você não consegue parar. E os autores são a Helena Campos Henriques. A Helena Campos Henriques, ela nasceu em Lisboa e ela se interessou sempre pelo estudo de outras línguas estrangeiras. E viajou vários países da Europa e tal. Mas em 1969 ela escreveu seu primeiro livro, que é um livro infantil, um livro para crianças, de viagens. Rui e Concha fazem um cruzeiro. E depois, em 1995, ela escreveu outro, que também é infantil, que são os Contos da Vovó. Aí ela se uniu com o João Pulli da Costa para escrever Uma Mulher do Reino, que é uma obra poderosa, né? Ele também é de Lisboa, ele se formou em engenharia civil e ele foi durante muitos anos um consultor internacional em projetos e construções de barragem. Por isso ele esteve aqui no Brasil, viveu aqui e também viveu no Peru. Agora, é engraçado, ele é engenheiro, né? Engenheiro escrevendo livro é bom, né? É raro, mas tem o José Manuel Gonçalves, né? Que já me deu até entrevista aqui, que também é engenheiro e escreve livros. E o João Pulli da Costa, esse é o primeiro livro dele, que ele escreveu em parceria com a Helena Campos Henriques. E depois ele escreveu mais 2 livros com ela, em parceria, né? Então, essa é a minha recomendação de livros para você hoje. Este calhamaço aqui, Uma Mulher do Reino, imperdível. E eu sou Isabel Fon de Vasconcelos Caetano. Também sou escritora, graças a Deus, tenho 23 livros publicados, estou sempre aqui com você na sua FM TV, com o programa Só Livros, e na nossa Janela da Paulista. Então, gente, com Uma Mulher do Reino. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream. Até a próxima!